ativada, quando você tem a mediação por células T, voltando a falar especificamente das células, de uma forma ou de outra, o seu objetivo seria a eliminação total do agente estranho. Nós sabemos que, inicialmente, a proposta do sistema seria essa, mas, de fato, isso não vai acontecer. Se você tem esse processo fisiológico que eu mencionei agora, o que vai acontecer? À medida que você tem a cascata de ativação funcionando, o que é cascata de ativação? É o passo a passo. Tudo começa com a apresentação do antígeno, a formação de uma célula efetora, essa célula liberando citocinas e essas citocinas atuando em várias células dentro do sistema. Objetivo final: matar o patógeno, às vezes usando um fagócito, ou por meio do próprio processo inflamatório, o estocamento de células, mas sempre com o objetivo de eliminar o agente estranho. Por isso que, até mesmo quando você tem células e não o patógeno disponível ali, o que vai acontecer? Você vai eliminar também a célula infectada. Então, de uma forma ou de outra, o nosso sistema imune direciona a resposta para a eliminação do agente infeccioso, seja imobilizando ou fagocitando ele, aumentando a capacidade de fagocitose ou até mesmo destruindo células do próprio organismo. Tá? A diferença é que em alguns processos isso acontece, em algumas infecções, isso vai acontecer de forma onde você não percebe danos colaterais, e em alguns casos a própria resposta aqui pode causar uma série de lesões. Só para a gente lembrar o caminho, Células T. Células T são produzidas nos órgãos linfóides primários e reconhecem antígenos preferencialmente em órgãos linfóides secundários. Presta atenção a partir desse ponto. Depois que a célula T reconheceu o antígeno, foi apresentado, o que ela faz? Nós temos o que nós chamamos de circulação de linfócitos. O que é a circulação de linfócitos? Ela é ativada, cai no sangue ou na linfa e vai para o local da inflamação também. Só que agora ela já consegue reconhecer antígeno. E ela reconhece e intensifica a resposta. Então é assim: reconhece e depois cai na circulação, já a célula efetora, e vai potencializar as respostas do sistema imune. Por isso que depois da apresentação do antígeno, é provável que você consiga atingir aquele objetivo anterior, eliminar o patógeno que causa o problema. As células, antes do primeiro contato, são as células virgens que a gente tem, e depois nós começamos a falar das células efetoras. E aí nós entramos naquilo que seriam chamadas subpopulações de linfócitos. E aí todo linfócito nosso agora vai receber a designação TH. Quais linfócitos TH que nós vamos ter? A partir desse caminho que eu expliquei para vocês, ativa, cai na circulação, você vai lembrar das células TCD4, e aí eu vou falar de linfócitos TCD4, TH1, TH2, TH17 ou TFH. Cada um deles tem um papel, cada um deles produz uma chamada citocina de assinatura, e aí, aqui eu tenho células TH1 para um tipo de problema, células TH2 para outro tipo de problema. Imagina você se formando daqui a algum tempo que você está estudando alguma doença, tem que descobrir o que o seu paciente tem, ou chegou uma coisa que você não conhece muito bem, aí você vai procurar informações sobre a doença. Imagina uma doença autoimune. Uma das primeiras informações que vem ali essa doença tem um padrão de resposta TH alguma coisa. Aí você já consegue imaginar o que é disso. Opa, tem um patógeno envolvido, tem uma doença inflamatória que traz isso aqui, tem uma relação com produção de anticorpos. E aí cada subpopulação dessa corresponde a uma linha de especialização das minhas defesas. Meu objetivo não é coordenar tudo e eliminar o patógeno. Para isso acontecer, eu preciso obrigatoriamente dessas linhas de especialização. Essas
figuras aqui eu já tinha mostrado naquele primeiro dia, tem bastante tempo, só vou dar aqui. Então você tem a célula efetora. O que é uma célula efetora? É a célula que surge a partir do momento que ocorreu a apresentação dos antígenos. O que essa célula tem de diferente das outras? Ela tem genes expressando ali que não expressam nas outras. Ela produz substâncias que as outras produzem. Ela consegue produzir uma resposta que as outras não produzem. E aí eu tenho as chamadas citocinas definidoras, as citocinas associadas à caracterização dessa subpopulação. Em alguns casos, interferon, muitas, interleucinas aqui, e as células-alvo. Se eu tenho resposta TH1, meu alvo é macrófago. Que tipo de resposta eu estou tendo aqui? Ativação de macrófago contra organismos que são patógenos intracelulares. Se eu estou falando de uma doença, estou falando de autoimunidade, inflamação crônica. Então quer dizer que se eu trato, se eu cuido de uma pessoa que tem uma determinada doença, quando aparece ali TH1, então estou falando de algo que tem envolvido macrófago, interferon, isso pode ser começado com um determinado tipo de relação antigênica do patógeno. Célula TH2, mesmo caminho, só que aí eu mudo o alvo. Vou falar de eosinófilo. Cada citocina vai estimular uma célula diferente. Toda célula pode produzir todas. Acontece para produzir mais uma do que para definir. Pessoal, a pergunta daqui é importante, presta atenção. A gente esquece de dar os detalhes, presta atenção. Todas essas células aqui podem produzir as mesmas citocinas. Qual que é a diferença? De acordo com o estímulo que elas têm, elas vão produzir mais uma determinada citocina. Dessa forma, elas vão estimular de forma diferente células-alvo. Então, o que muda? Que eu estou produzindo mais e quem eu estou estimulando. E aí eu tenho estímulo para macrófago, para eosinófilo, neutrófilos e para células B, certo? Se eu estou falando que a reação imunológica que aconteceu depois de ativação for potencializar aqui a ação dos macrófagos, tem um detalhe: o macrófago faz o quê? Macrófago, primeiramente eu vou lembrar de fagocitose, certo? Mas eles também são importantes para outro processo muito relevante. Qual? Os processos de regeneração, de reparo. Os macrófagos participam também do reparo. Tá? Os macrófagos são importantes tanto na eliminação de agentes patogênicos lá em determinados sítios, como também reparo. Tá? Então, quando você ativa macrófagos, você vai lembrar desses dois caminhos. Primeiro, a capacidade de fazer a fagocitose e depois a capacidade de contribuir também nos mecanismos de reparo. Eosinófilos, liberação de mediadores pró-inflamatórios. Neutrófilos, a principal célula fagocitária que tem como alvo bactérias extracelulares. Então, por isso que aqui você já consegue perceber qual é o alvo. Então, vamos imaginar uma situação hipotética. Eu te conto uma história, falo que o indivíduo tinha uma infecção por uma bactéria, essa bactéria era extracelular. E vou lhe dar as opções. Qual tipo de resposta predominante, porque não é só uma, qual tipo de resposta predominante para eliminar essas bactérias? 1, 2, 17 ou FH? Qual vai ser? O 17, óbvio. Por quê? Opa, 17, L17 e L22 atuam sobre os neutrófilos. O que eu vou fazer? Vou recrutar mais neutrófilo, lógico, eu vou contribuir para a eliminação de bactérias extracelulares. Então aqui, nós já resumimos aquilo que estava no seu cronograma. Como que eu sei o tipo de resposta para cada
patógeno? Olhando aqui, ó. Se eu quero eliminar, eu minto. Ou se eu tenho alguma erração de hipersensibilidade, qual que é a resposta envolvida? Se eu quero eliminar bactérias extracelulares, se o meu problema é um patógeno que invadiu uma célula, então para cada tipo de patógeno eu vou ter uma resposta como essa. Se a gente voltar naquele primeiro slide que eu coloquei bactéria, fungo, vírus, eu posso pegar aquele slide e colocar no lado desse. E nós conseguimos, né? Nós conseguimos relacionar cada padrão de resposta com um determinado alvo.